Paz do Senhor, irmãos. Eu quero aqui deixar uma mensagem para os irmãos. É um texto bíblico que me chamou muita atenção. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos esse texto e alguns outros versículos como base bíblica, porque achei muito interessante o que Deus tem para falar aqui nesse texto. E eu quero que você preste bem atenção, tá? É um texto bastante conhecido que se encontra no livro de Salmos 133. Salmo 133 nos diz: como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas quando eu li esse texto de Salmo 133, algo me chamou a atenção e o Espírito Santo ministrou algo em meu coração. Que nem sempre para você viver em união com o teu irmão, você tem que ser complacente com os erros do seu irmão. Eu sei que muitas das vezes a gente deixa, a amizade falar mais alto, deixa muitas das vezes o sangue que corre na veia, a família, deixa falar mais alto. Só que a Bíblia nos diz como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Viver em união não quer dizer que você tem que deixar o seu irmão continuar nas mesmas práticas do mundo. Não quer dizer que você tem que deixar o seu irmão continuar nessa vida de pecado, só porque o texto nos diz que é bom e suave que os irmãos vivem em união. E eu encontrei outros versículos aqui no decorrer da Bíblia, irmãos, que me chamam muita atenção, porque uma exortação sem base bíblica é uma exortação da carne. E se é na carne, as pessoas às vezes podem até dizer que não é Deus quem está falando. Mas quando tem resquícios dentro da Bíblia, não tem como dizer que não é Deus quem está falando. Não é verdade? Então, a partir do Salmo 133, Deus foi abrindo um leque na minha mente. E eu quero transmitir para os irmãos esses textos que eu encontrei aqui nas Sagradas Escrituras. O texto base é o Salmo 133. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas logo em seguida Deus ministrou um outro versículo em meu coração que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 3 e verso de número 3. Olha o que diz Amós 3:3. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo. Além destes versículos, Deus ainda ministrou outros versículos em meu coração. O livro de Eclesiastes, capítulo 3 e verso 5 diz assim: há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Outro versículo ao qual Deus também ministrou em meu coração, no livro de Hebreus, capítulo 3 e verso de número 13, onde Paulo escreve carta para os irmãos, os hebreus, dizendo assim: exortai-vos uns aos outros. Às vezes, irmãos, nós que somos líderes, somos aqueles que estão na frente da obra do Senhor, vemos os nossos irmãos dentro da igreja pecando, errando, caindo nos seus erros. Muitas das vezes, por causa da amizade, a gente continua deixando nossos irmãos na prática do pecado. Só que a Bíblia nos diz, Paulo escrevendo a sua epístola aos Hebreus, no capítulo 3 e verso 13, ele diz assim: exortai-vos uns aos outros. Ou seja, se você está vendo que o teu irmão está fazendo algo errado, Deus está te dando autoridade de você ir até ele e exortar a vida dele. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que não tem como você andar junto com o seu irmão se o seu irmão está em pecado. Se você vê, está compreendendo e sabe que ele está no pecado e continua andando com ele, você está, querendo ou não, sendo complacente com o pecado. Porque a Bíblia nos diz que José, quando sabia dos erros dos seus irmãos, ele ia até o seu pai e contava tudo aquilo que os seus irmãos faziam. Aí você vai ouvir e dizer: mas irmão, José era dedo duro, José era linguarudo. Não, irmãos, José não suportava a prática do pecado. E muitas das vezes hoje a igreja que nós estamos vivendo é uma igreja de pura hipocrisia, onde as pessoas sabem que os seus irmãos vivem uma vida de erro, vivem uma vida de pecado, mas nós não temos a coragem, a ousadia de ir lá e exortar o nosso irmão. Porque muitas das vezes a gente diz que se nós pegarmos pesado com os nossos irmãos, nós vamos matar o irmão na fé, vamos matar uma alma. Mas o que mata a alma não é exortação. O que mata a alma não é, aleluias, muitas das vezes você tirar ele da liderança de um trabalho, porque ele está em pecado.
Mas o que mata uma alma e leva uma alma para o inferno é a quebra de princípio, que são os pecados. E a Bíblia nos diz que poderão um cego conduzir outro cego. Se você sabe que o seu irmão está em pecado e você não toma uma atitude, não exorta ele, não conversa com seu irmão, você está querendo ou não ser complacente com o pecado. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Samuel, quando Samuel soube dos erros, quando Samuel via o que Ofni e Finéias estava fazendo dentro do tabernáculo lá em Siló, a Bíblia diz que Samuel, ele ia até o sacerdote Eli e dizia o que estava acontecendo com Ofni e Finéias, mas Eli não dava ouvidos para Samuel. Então Deus agora dá uma visão a Samuel, dizendo que ele iria tirar Ofni e Finéias do sacerdócio, iria colocar Samuel, porque, amados, Deus não é complacente com o pecado. Deus, ele matou Safira e Ananias por causa da mentira. Isso porque nós estamos no tempo da graça. Eu não vim aqui para te colocar medo, eu não vim aqui para dizer, não, mas eu sou melhor que você, nada disso. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor te deu autoridade sim para você exortar o seu irmão. A igreja é de Deus. Nós que estamos aqui na terra, nós somos boca de Deus. Nós que ainda temos vida no altar, nós temos sim a obrigação de exortar os nossos irmãos. E além desses versículos, Deus ainda vai ministrando outros versículos em meu coração, irmãos. Um livro muito importante, o livro de Tiago, capítulo 4, onde diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quantas das vezes a gente, para não perder a amizade do nosso amigo, a gente continua deixando ele viver na prática do pecado, mas a gente, sendo ministro da palavra do Senhor, conhecedor da verdade, não tomamos atitude alguma. Se nós não estamos tomando atitude alguma diante da presença de Deus, nós estamos, querendo ou não, se enquadrando no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, melhor dizendo, que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Muitas das vezes a gente sobe no altar, sabe que nossos amigos, nossos irmãos estão em pecados em cima do altar, estão fazendo coisas erradas, e muitas das vezes Deus nos manda exortar em cima dos altares, a gente não faz, porque é meu amigo, é meu irmão, é meu parente, e a gente às vezes coloca a amizade do mundo em primeiro lugar. Mas eu quero dizer, você que é ministro, você que é um profeta da parte do Senhor, você que tem vida no altar, o Senhor está dizendo, é melhor obedecer a mim e perder a amizade da terra do que você ter a amizade do mundo e perder a minha amizade, porque o livro de Tiago, capítulo 3, verso 4, nos diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Além deste versículo, Deus ainda ministra outro versículo em meu coração, que diz assim, Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros, abre aspas, e orai uns pelos outros. Amados, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Se você tem algo para falar, se tem algo para confessar, confesse. Até ontem você pecou, mas a partir de hoje você não vai pecar mais. Até ontem você errou, hoje você não vai errar mais. A Bíblia nos diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Só que Tiago, quando ele escreve esse texto, ele presta bastante atenção e tem algumas regras básicas. Não basta só confessar, porque há momentos em que nós confessamos os nossos erros das pessoas erradas. Porque a Bíblia também nos diz no livro do Tiago que o menor membro, um dos menores membros do corpo humano é o responsável pela condenação eterna. Porque não é a roupa quem diz quem nós somos, não é o cartão de crédito, não é o carro, não é o trabalho, não é a posição social que diz quem nós somos na terra, não. Quem diz que nós somos de verdade, se nós somos cristãos de verdade, é a nossa língua. É a nossa língua que diz quem nós somos de verdade. Se nós damos testemunhos, se nós verdadeiramente pregamos o Evangelho conforme tem que ser pregado, se temos que exortar os nossos irmãos conforme a Bíblia. Se você quer exortar alguém, exorte na Bíblia. Porque se você exorta na Bíblia, queridos, a Bíblia abre a ferida, mas ela mesma cura as feridas. Porque, querendo ou não, ele vai ter que aceitar a correção da parte do Senhor, porque ela vem da parte do Senhor. Além de confessar os nossos pecados, vê se o seu irmão é um irmão de oração. Não saia contando os seus pecados, não saia contando as suas fraquezas para qualquer tipo de pessoa. Porque nem sempre quem bate nas suas costas é seu amigo de verdade. Nem sempre quem está contigo sentado na mesa quer ver o teu bem. Então analise a vida do vaso.
Veja se o vaso está com a vida no altar, veja se o vaso está vivendo uma vida de oração. Porque se for para confessar os nossos pecados, uma pessoa que vai sair esparramando para a igreja toda, é melhor que você não fale. Mas se ele é um irmão de oração e você crê e confia que o Senhor é na vida dele, então confesse, peça para ele te ajudar em oração, peça para ele, irmãos, porque a Bíblia nos diz, exortai-vos uns aos outros. Tudo isso começa no Salmo 133, mas como é que nós vamos andar lado a lado com o nosso amigo, se nós sabemos que o nosso amigo vive na vida do pecado, irmãos? Se Deus nos chamou para uma vida de santidade, nós não podemos continuar nas práticas do passado. Nós não podemos mais assentar nas rodas dos escarnecedores. Nós não podemos mais sentar na roda onde só tem conversas que não provêm da parte do Senhor. E aí você talvez vai me dizer, evangelista, mas...